Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 2 de julho de 2025. Aproveito essa parte inicial para dizer para minha filha, a Celise, que mora lá nos Estados Unidos, parabéns, porque hoje é o aniversário dela. Celise nasceu no dia 2 de julho. E hoje completa aniversário. Muito obrigado a Deus, obrigado Senhor por ter uma filha como a Celise. Que Deus te abençoe, minha linda. Que neste dia de aniversário você possa erguer seus olhos para o céu, glorificar o nome de Deus, porque se você existe é porque Deus criou você para a glória do nome dele. E por falar em criação, em nascimento, em glória, aqui a história de hoje fala de um menino que nasceu para glorificar a Deus. Um menino que desde o seu nascimento um milagre da vida aconteceu e da proteção divina. Por quê? Porque tinha uma mãe e um pai que não temeram o decreto de morte do rei e escolheram temer ao Deus do céu. Então hoje eu quero perguntar para você, o que vale a pena você escolher? Temer a Deus ou temer aos governantes humanos? Não saia daí, a lição de hoje está imperdível. Não esqueça de curtir o vídeo e também compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas. Bom, o nascimento de Moisés, esse é o tema de hoje. Êxodo capítulo 2, verso 1 a 10, aqui vai falar do papel da providência e da proteção de Deus na história do nascimento de Moisés. Nós encontramos aqui nesse relato o casamento de um primo com uma prima, né? Na casa de Levi, um homem se casou com uma mulher da mesma tribo e a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. E aqui nós estamos falando de Joquebede e de Amrão, o pai de Moisés. E esses dois se casam, têm um filho e não podendo escondê-lo mais, era um filho bonito. E eu não sei se você já passou por essa experiência de a beleza que Deus te deu ser algo bom ou algo ruim. Aqui para Moisés, no caso, a beleza foi algo bom, o nascimento desse menino. E quando o hebraico, Êxodo 2:2, fala que ele era um bebê bonito, está usando a palavra tol, que literalmente significa bom. Esse mesmo termo hebraico indica beleza, não apenas externa, mas uma criação de algo muito bom, como diz Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21 e 25. E Gênesis 1, 31, que até chega a dizer, não somente bom, mas que era muito bom. Então, o nascimento de Moisés foi algo muito bom para a vida de Joquebede e do seu pai. Esse episódio está marcado então por uma estratégia de fé. Vejam que estratégias humanas precisam ser feitas baseadas na fé. Quando você tem uma estratégia humana inspirada na fé em Deus, tem tudo para dar certo. Quando você usa uma estratégia humana e não coloca Deus junto com essa estratégia, tem tudo para dar errado e pode dar errado. A estratégia humana com a orientação divina, inspirada na fé em Deus, levou Joquebede a preparar um cestinho de junco, colocar o bebê dentro e colocar no rio Nilo. E não ficar lá, porque ela pensava, se eu ficar aqui, eu corro o risco de eu ser morto e o filho ser morto. Então ela deixou lá a irmã mais velha, que ficou de maneira bem discreta, observando o que queria acontecer com seu irmãozinho. E nesse período, nesse decorrer, a filha de Faraó vem para o rio para se banhar. Quando a gente lê isso com a leitura de Patriarcas e Profetas, que é a revelação que Deus deu à escritora Ellen White, ela coloca: os anjos de Deus moveram a rainha a ir ao rio.
Foram os anjos de Deus que moveram a mãe a fazer o cesto. E ali, junto ao Nilo, junto ao rio, não estava apenas Miriam, a irmã mais velha, cuidando de Moisés. Ali em volta do rio estavam os anjos. E os anjos fizeram o movimento para que a rainha fosse até o rio. Olha como Deus conduz os bastidores da nossa vida quando a gente nem mesmo percebe. E quando ela chega ao rio, o menino começa a chorar e o choro do menino desperta a afeição e a atenção daquela mulher, daquela princesa. E ela começa a pensar na mãe daquele bebê, do carinho da mãe pelo bebê, de querer poupar a vida do filho, colocando-o dentro daquele cesto no meio dos juncos. Então, a inspiração dos anjos, o afeto pelo menino fez com que ela adotasse o menino como o seu filho. E os mesmos anjos que inspiraram a mãe, os mesmos anjos que fizeram com que a princesa fosse até o rio, o mesmo anjo também impressiona a mente de Miriam para dizer: eu conheço, eu posso trazer alguém para cuidar do seu filho. E aí ela vai em busca da própria mãe. E aí você sabe o resto da história. Naquele período que Joquebede convive com seu filho, esses 12 primeiros anos, ela fez o melhor. Ela olhava para aquele menino e dizia: esse é um milagre de Deus. E assim como cada menino, cada criança que nasce requer o carinho da mãe, ela gastou o tempo dobrado para cuidar do seu filho. Porque ela sabia que ela teria com ele pouco tempo. E as principais lições que ela ensina para aquele menino são mostrar para ele a insensatez e o pecado da idolatria. Ou seja, filho, nunca haja sem bom senso e nunca adore outras coisas, porque Deus é o único verdadeiro Deus que deve ser adorado. Olha, filho, para o Deus que deve ser adorado. E aí Moisés, que vive aqui com a sua pequena mãe, a mãe enche a mente dele do temor de Deus, para servir a Deus, e mostra para ele que ele é um enviado de Deus, um instrumento de Deus para libertar o povo. Essas impressões iniciais nunca saíram da sua mente. Depois que ele vai para o palácio e vive ali, sendo educado, preparado para ser o faraó, o próximo faraó, essa educação que ele recebe nunca conseguiu tirar da mente de Moisés que ele pertencia a Deus e que ele deveria adorar ao Deus verdadeiro. Veja como diz a Bíblia, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela ficar velha, ela não se esquecerá daquilo que Deus é e daquilo que Deus significa. Quando a princesa salva o menino do rio, assim como cada faraó egípcio, né, tinha um nome com um significado, como nós podemos ver o Amés, ele era filho do Ac, e o Tutmés, filho de Tote, Moshe, Moshe significa Moisés tirado das águas, puxado das águas. Uma vida milagrosamente poupada quando foi tirado do rio. Assim então, nessa 18ª dinastia, quando o faraó era o Tutmés III, conhecido como o Napoleão do Egito, é considerado um dos mais importantes faraós do Egito. Foi nesse período que nasceu Moisés, e candidato a ser o próximo faraó. Quando você vai lá na Galeria dos Fiéis, em Hebreus 11, Moisés fez uma escolha, preferiu deixar de ser o próximo faraó para ser o pastor das ovelhas e conduzir o povo de Deus à libertação lá do Egito. Olha só, desde o seu nascimento, Deus tem um projeto para você. Um projeto fruto de oração dos seus pais. Que você não venha trair esse propósito, que você não venha renunciar ao projeto de Deus na sua vida. E que você tenha sabedoria para viver de maneira sábia
alinhado à sua vontade, com a vontade de Deus. E que você seja um instrumento de Deus, como Moisés foi. Se você tem um filho que está fora da igreja, um filho que está rebelde, não desista dele. A oração tem poder. A oração pode trazer de volta esse querido filho. Seja uma mulher de oração, seja um filho de oração, seja um dono da verdade. Firme-se na verdade. Não abandone a verdade por nada nesse mundo. Deus te abençoe. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela vida de Moisés, pela maneira maravilhosa como o Senhor operou a sua proteção, e que o Senhor possa proteger aos filhos, dos nossos filhos, aos netos. Hoje pode ter alguém nos ouvindo que precisa dessa bênção, dá essa bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia, e você?